Ao mesmo tempo em que eu digo que nós estamos livres do fascismo, não posso deixar de dizer que o arcabouço é muito conservador. O arcabouço pode acabar enforcando o próprio governo Lula. É maravilhoso e acho que assim admirável que o Lula tenha demonstrado hoje no seu discurso uma fidelidade tão grande aos seus ministros. Isso é muito importante para um governo. Se você lembrar, Miguel, o Lula já rifou ministro por causa de tapioca. Então é isso, Azen. Hoje completou 100 anos, 100 dias de governo Lula, e ele fez um discurso para os ministros, está assistindo aqui, e pode fazer seus primeiros comentários. O que você achou? Eu achei excelente, eu achei que nós estamos livres do fascismo, eu achei que em 100 dias o Lula fez muito mais do que qualquer pessoa esperava. O Lula fez muito mais do que eu esperava, inclusive. O Lula falou muito mais à esquerda que o seu governo de frente, de frentão, no conjunto. Quer dizer, o governo do Lula é mais à direita do que o próprio presidente. Então, o Lula tem comprado brigas que eu não esperava que ele comprasse. Eu me lembro que quando nós fizemos o encontro dos blogueiros de 2010, você estava e eu saí do encontro, você saiu comigo, e nós fomos tomar cerveja num bar diante do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Você não lembra que a sua memória é a memória de jovens, esquece? Eu lembro, sim, eu lembro. E eu falei para você, naquela ocasião, eu falei, olha, podemos esperar um governo muito mais conservador da Dilma. Você fez um olhão desse tamanho. Eu falei, podemos esperar um governo muito conservador, mais conservador. A Dilma é uma pessoa de classe média. Me lembro direitinho do que eu te disse, e você com um olho desse tamanho, você ficou assustado. E acabou se realizando. Então, a Dilma indicou o Levi para ministro da Fazenda e causou... Só um detalhe. Esse encontro nosso foi em 2010. Sim. Essa virada foi em 2014. Da Dilma foi em 2014. Mas a Dilma foi conservadora, de qualquer maneira, no início do seu governo. Tomou várias medidas conservadoras. Menos. A guinada mais forte foi em 2014. Infelizmente... Foi a guinada Mas eu me lembro que eu argumentava com você o seguinte: a Dilma ela tem uma extração diferente de classe de que o Lula. Ela é de classe média, tal, ela vai ser mais assim, é como um Haddad. Então, ao mesmo tempo em que eu digo que nós estamos livres do fascismo, não posso deixar de dizer que o arcabouço é muito conservador. O arcabouço pode acabar enforcando o próprio governo Lula. É maravilhoso e acho que assim admirável que o Lula tenha demonstrado hoje no seu discurso uma fidelidade tão grande aos seus ministros. Isso é muito importante para um governo. Se você lembrar, Miguel, o Lula já rifou ministro por causa de tapioca. E isso acabou. Então, isso é muito importante. O Lula vem reforçado para esse seu terceiro mandato, no sentido de não ceder às pastilhas da Barão de Limeira, da maneira como no passado os governos petistas cederam. Então, assim, isso é sensacional. Porém, ao mesmo tempo, nós temos que fazer duas observações. O Lula, ao apoiar os seus ministros, o que fez de forma muito brilhante, apoiou o Haddad. Isso é importante para uma equipe. Imagine a coesão dentro de uma equipe. Imagine eu, você, Rovai, Dri, Mauro, Sinari e tantos outros dentro da equipe da Fórum, se a gente ficasse aqui brigando entre a gente. Não, é importante uma coesão de uma equipe, mesmo com diferenças. Então, o Lula demonstrou isso. Mas, na minha opinião, ao apoiar esse ensino médio, conforme tocado pelo ministro Camilo, o Lula assumiu como sendo dele a decisão da equipe de transição. Ele cometeu um erro grave, porque eu vou dizer por quê. O ensino médio, como proposto,
ele retoma uma velha ideia dos militares que o Paulo Renato consagrou já num governo civil, Paulo Renato, ministro da Educação do Fernando Henrique, de que os pobres não precisam ter educação superior, de que eles precisam completar a escola o mais rapidamente possível e, vamos para o mercado de trabalho ser mão de obra barata. Por que esse erro? Porque faltou ao Lula alguém chegar na orelha do Lula e dizer: Lula, o mundo mudou muito rápido. As tecnologias estão se transformando muito rápido, Lula. E a educação hoje não acaba nem no ensino médio, nem no ensino superior, nem no doutorado, nem no pós-doc. A educação é permanente, Lula. Você não pode cortar a educação de uma criança no ensino médio, que é o que faz o ensino médio. Então, o Lula não atinou para isso ainda, porque não teve alguém que soprou, só deu um bando de puxa-saco do lado dele, não tem ninguém que atinou para isso, disse para ele: Lula, o mundo está passando por uma transformação muito rápida, Lula. Leia o post do Miguel do Rosário sobre ferrovia, Lula, pelo amor de Deus. Muito bom, Zenho. Miguel, me perdoe. Você fez um post maravilhoso sobre ferrovia hoje, Miguel. Olha o que o Tarcísio vai fazer com a CPTM, Miguel. O Tarcísio vai privatizar a CPTM. Eu conheço bem de perto a CPTM. A CPTM tem conhecimento lá dentro, a Companhia Paulistana de Trens Metropolitanos, que é como conhecimento que a Embratel tinha quando ela existia no seu Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Campinas, como a Petrobras tem no seu Centro de Tecnologia do Rio de Janeiro. Conhecimento que você leva anos para acumular, como a Odebrecht tinha antes de ser destruída pela Lava Jato. Então, assim, essas mudanças, o mundo está passando por uma transformação tão radical em tão pouco tempo que o governo não alcança às vezes. Ou a frente é limitadora de que o governo... A frente com o Alckmin, com todos... É limitadora do que o Lula pode fazer e a gente compreende isso. Mas acho que sim, um erro grave no ensino médio e um erro grave num arcabouço fiscal que depende de um aumento de arrecadação para dar folga para o governo fazer os investimentos em infraestrutura do que ele precisa. Tirando isso, nós estamos livres do fascismo. Palmas para o Lula e para nós todos que contribuímos de alguma forma para afastar o fascista do Planalto. Então, assim, isso é tudo, as críticas que eu fiz não tiram o brilho desses 100 primeiros dias do governo Lula. Azenho, é importante a gente fazer as críticas ao governo Lula. Esses primeiros 100 dias são a lua de mel. Na realidade, foi o momento mais fácil para o Lula. E, na realidade, por exemplo, o 8 de janeiro, que foi um momento dramático, ele acabou sendo bom, entre aspas, né, para o Lula, porque assustou o Brasil inteiro, criou-se uma convergência democrática, onde o Lula é o centro natural, porque ele é o presidente da República. Ele mesmo mencionou o encontro no dia seguinte, 8 de janeiro, encontro com governadores, encontro com ministros do STF. A sociedade, pelo menos as parcelas esclarecidas e democráticas da sociedade se convergiram ao redor do Lula, a mídia. Agora, você já vê que essa lua de mel não vai durar muito. Não, a gente já vê ela rachando. Você viu hoje o editorial do Estadão hoje. Os banqueiros falando pela boca do Estadão, dizendo que o governo Lula já fracassou. Mas eu acho, Miguel, tem que esquecer. O Lula tem que esquecer esses jornais, que já não importam. O Lula tem que fazer uma política agressiva de crescimento do Brasil. Deixa eles falando, que não importa. No passado, o Lula dava muito ouvido para essa mídia. E eu estou sentindo, por exemplo, hoje o Lula misturou no discurso dele, vários momentos, ele citou situações que tiveram grande repercussão nas redes sociais.
a do supermercado, do Carrefour, que é dono do Varejão, onde aconteceu aquele episódio da mulher, a do surfista que bateu. Então, o discurso, alguém deu um toque no Lula, o discurso dele tá bom, porque ele falou de juros, Petrobras, falou várias coisas e também se conectou com assuntos do cotidiano das pessoas nas redes sociais. Isso é muito importante. Então, assim, ele fez um mix perfeito. E o Lula é o melhor vendedor do seu próprio governo. Então, o anúncio de que ele vai passar a dar mais entrevistas para fórum, e eu espero que você, Mauro, estejam lá no dia da entrevista que ele vai dar para fórum, certamente, daqui a pouco é o Lula na fórum. É muito importante que o Lula é o maior vendedor e o mais capaz vendedor do seu próprio governo. E o Lula precisa de críticas que cheguem aos ouvidos deles. Puxa-sacos não fazem críticas. Você sabe, isso é histórico. Puxa-saco fica puxando saco ali para ganhar um afago do chefe. Então ele precisa ouvir essas coisas, ler o seu artigo de hoje sobre as ferrovias, porque, Miguel, não é um trem, é uma cadeia produtiva. É o trem, é a locomotiva, é o vagão, é a linha elétrica que vai levar a energia, é o trilho, é uma cadeia produtiva imensa que você cria num país que, para fazer a Ferrovia do Norte, importou trilhos, por incrível que pareça, acho que da China. Então, assim, o Lula precisa ler essas coisas, entendeu? Ele precisa ver, alguém tem que bater Ô, Lula, ficar no arcabouço não dá. O Brasil precisa mais que o arcabouço. O Brasil precisa de investimento, seja lá onde for. E investimento com um arcabouço que imita o teto de gastos não existe. Não existe. Não vai, fisicamente impossível. No meu artigo, né, na realidade, o que eu penso ali, não dá, é um artigo curto, mas o que está em jogo nesse artigo, em todo debate político, é que país queremos, não é, Zé? Qual país queremos? É porque o que eu sinto, às vezes, isso é um problema na própria classe média progressista, de esquerda, que ela não vê que o Brasil está destruído, não é de hoje. Né? As periferias estão destruídas, não tem transporte de qualidade. Né? Você... Amigo, se você for às linhas que foram privatizadas, o povo sabe, o povão sabe. As linhas Sim. da CPTM privatizadas em São Paulo são as piores linhas. Eu frequentei, eu fiz CPTM, aí eu viajei para tudo a CPTM. As piores linhas são as linhas privatizadas. E agora o Tarcísio quer entregar o coração da CPTM para a iniciativa privada. Por quê? O Tarcísio não é louco. Ele sabe que agora é o tempo do trem e que vai entrar muito dinheiro em vagão, locomotiva, tecnologia que o Brasil tem, poderia desenvolver. Mas eles não querem, são entreguistas, eles querem comprar tudo da China, da França e assim por diante, dos Estados Unidos. Então, a classe média precisa enxergar que nós podemos... A classe média precisa enxergar que o filho que ela forma na Poli só terá um emprego de qualidade se o Brasil tiver soberania tecnológica e tiver produção de alta tecnologia para empregar o filho da classe média com 30 mil reais por mês, um engenheiro. Se não, esse engenheiro vai ter que ir para o Canadá lavar latrina. Só isso. Esse é o resumo para a classe média. Exatamente. Às vezes você falou uma coisa interessante, que é sobre... hoje é o tempo do trem. É interessante porque, para uma setor da sociedade brasileira, de classe média, o povo está excluído desse debate, porque o povo não está vendo, está marginalizado desse debate. Né? Mas a classe média que conhece a Europa, né, sabe como a Europa você tem trem de cidade em cidade, conhece Nova York, sabe que Nova York tem 2 estações quase em cada esquina, né? Conhece Paris, sabe que Paris foi toda construída em cima do metrô, sabe que na China, a China passou os últimos 20, 30 anos cruzando todo o país de trem de alta velocidade. 800 quilômetros de trens de alta velocidade, é o tamanho do metrô de Nova York.
de trens de alta velocidade, o tamanho do trem de Nova York que a China tem. O Brasil tem 0,0. Tá vendo? E o metrô de Nova York, é bom lembrar, uma empresa pública, né? Pertence ao governo de Nova York. Se alguém tentar privatizar o metrô de Nova York, lá é guilhotina, eles cortam o pescoço, falando sério. Exatamente. E é um trem, assim, que passa de 1 em 1 minuto. Né? Passa de 1 em 1 minuto. Que nem em Paris também. 1 em 1 minuto. Tchum, 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 tchum. Tem trem para longe, trem para perto, tem várias linhas. Ô, Miguel, na cabeça do americano é o seguinte: transporte tem que ser barato, por quê? É o transporte que possibilita. Transporte barato é o que possibilita o cara sair para gastar o dinheiro dele na loja, o cara ir no jogo de futebol, o cara ir se divertir, tomar uma cerveja. Na cabeça do americano, o transporte tem que ser zero, próximo do zero. É barato por isso, porque movimenta a economia. O americano não é louco. Eles querem movimentar o capitalismo deles. Por isso o transporte tem de ser barato. Essa a elite brasileira, infelizmente, que é o pobre trancado em casa, inclusive sem capacidade de pagar a passagem para procurar um emprego que não existe. Então, assim, essa, infelizmente, é a cabeça de nossa elite podre. Você tem uma classe média que fica restrita a áreas securitizadas, né, de zonas nobres da cidade, pega o Uber para lá e para cá, ou pega o Uber para ir para o aeroporto. Né? É o que eu critico, o que me irrita um pouco na classe política. A classe política ela é muitas vezes vista como dissociada da população, porque ela não vê isso. Ela não pega ela pega às vezes um engarrafamento para chegar no aeroporto. Só que não é nada muito grave. Entendeu? Mas o Azenho já parou para pensar, se você somar as horas perdidas pela população brasileira nas grandes cidades, nesses congestionamentos gigantescos, monstruosos, se você somar a hora de cada um e somar por anos, quantos nos últimos 15 anos é capaz de dar milhares de anos perdidos, milhares de anos que seriam usados para estudo, para trabalho, né? Porque é uma perda para o país, sem contar poluição, né? Produtividade baixa. E nesse momento o trem faz todo sentido por tudo isso que você está dizendo, porque nós estamos num momento de mudança climática que exige um transporte menos poluente. Um vagão de metrô carrega... Um trem de metrô carrega 20 mil pessoas no horário de pico. Ou de trem. E é elétrico, né? E é elétrico. O que falta energia no Brasil. Então, assim, faz todo sentido no Brasil. E acho que o governo Lula começou muito 100 dias ótimos, mas o governo Lula tem que usar muito na questão da tecnologia. Tem que usar muito na questão dos painéis solares. O Lula falou sobre isso hoje. Usar muito na questão das turbinas eólicas, todas feitas na China. Lembra que a China era o país que mais poluía do mundo? A China é a maior produtora. A China e a Alemanha disputam o topo na produção de painéis solares e de turbinas eólicas hoje em dia. Quer dizer, o mundo mudou muito rápido. Foi assim, Miguel. A gente estava em 2010 tomando cerveja aqui em São Paulo e fez assim, pá! O mundo se transformou em 10 anos. E às vezes eu acho que mesmo o PT, que é um partido moderno, não pegou assim a profundidade da mudança que o planeta passou nos últimos 3 anos, vamos dizer, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, principalmente. Você falou sobre a questão do mundo mudou. O mundo mudou de fato, né? A população cresceu muito no mundo. As pessoas esquecem isso, Azen. O mundo está com 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. Né? E agora chegaremos a 8 bilhões em breve. Então, por exemplo, a estrutura das cidades brasileiras ela foi criada para uma população que era 4 ou 5 vezes menor. O Rio de Janeiro, o que era o Rio de Janeiro há 40 anos atrás? E, basicamente, a estrutura das ruas é a mesma há 50, 60 anos, com uma população, no caso do Rio de Janeiro, 20 vezes maior.
Então, por que o trem é o transporte do futuro? Porque é um transporte de massa para lugares populosos, lugares com muita população. É um transporte limpo, é um transporte que usa energia elétrica. O avião, ele é muito poluente. O avião, ele não comporta peso. O avião, ele tem um problema de horário. É caro o avião, é muito caro. Tanto que você, para ir para Brasília, se você fizer a pesquisa agora, é um preço. Se fizer daqui a 1 hora, é outro preço. É tudo muito instável. No mundo, o mundo precisa de estabilidade.